Primeiro episódio do ano de Papo de Especialista, eu tenho a honra de receber a doutora Alda Fernanda Baima. Ela é advogada e professora de graduação e pós-graduação em Direito e mestre em Direito pela UFMA, especialista em família e sucessões, especialista em processo civil, conselheira seccional da OAB, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Maranhão, presidente da Comissão de Protocolo e Gênero da IBDF-FAMA e embaixadora da campanha Justiça por Elas. Doutora Alda, vi que, a despeito de você ser mestre em Direito, também se tornou especialista no processo civil. Como isso é importante? É verdade, Bispo. Na realidade, um dos pilares da minha formação é a constante atualização, né? Então, não é pelo fato de ser mestre que eu deixei de estudar. Na realidade, desde a graduação em Direito e Pedagogia na UFMA, eu sempre estabeleci metas de atualização e de estudo. E agora também sou especialista em processo civil. E qual é o diferencial, por exemplo, na área do direito das famílias? O processo civil, ele é a base de todo o procedimento existente nos processos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando você quer pensar um processo de forma estratégica, se você tiver um conhecimento técnico aprofundado em processo civil, você acaba, de certa forma, tendo uma vantagem dentro do processo, porque você consegue ver as nuances processuais, não apenas ali os aspectos necessariamente atinentes ao direito das famílias, mas também ao processo civil, aos ritos, às fases processuais. Então, graças a Deus, mais uma vez estabeleci como meta, finalizei, agora também sou especialista em processo civil e nós estamos aí em constante atualização. E quando nós falamos em justiça com humanidade, o que isso significa na prática? Bispo, a justiça com humanidade ou justiça humanizada, ela parte do pressuposto de que as instituições do sistema de justiça, elas existem para atender aos direitos dos cidadãos. E quando esses direitos são atinentes à saúde, a famílias, eles precisam ser julgados e vistos de forma diferenciada pelo juiz de direito e por outros atores ali que fazem parte das instituições, como promotores, delegados. Por quê? Porque o direito à saúde, que traz a dignidade, que traz ali muitas vezes a vida de uma pessoa que está em risco, ele também traz sentimentos, ele traz um senso de responsabilidade para com o outro. O direito das famílias carrega em si o principal elemento, o afeto. E essas relações afetivas, essas relações sociais, elas precisam ser resguardadas a partir de um olhar técnico, mas humano por parte do magistrado. Então, esse juiz ele deve estar apto a entender que a carga horária de uma mãe que cuida dos filhos, que tem uma tripla jornada de trabalho, é diferente de um pai que não está ali gerindo a dinâmica da rotina escolar, da rotina de acompanhamento médico desses filhos. Por quê? Porque são responsabilidades distintas. Então, isso precisa ser visto pelo julgador quando existe um julgamento. Outra realidade que o julgador que tem a justiça com a percepção de humanidade ele tem. Pai é quem cria. Por quê? Porque a paternidade ela desenvolve-se a partir de laços de afeto. Então, existe aquele filho de criação. Pois bem, esse filho de criação agora, ele passa a ter um pai. E essa paternidade, ela deixa de ser ali apenas reconhecida no âmbito social e ela adentra ao mundo do direito pedindo uma proteção.
Isso é justiça com humanidade. É você ver a evolução social, é você conseguir verificar as diferenças que são estruturais e você amparar, você acolher respeitando o direito. É o princípio da empatia, de se colocar no lugar do ser humano que está ali. E geralmente, doutora Alda, as feridas mais doloridas, mais profundas, as maiores injustiças, infelizmente, são ocasionadas no seio familiar. Pelo abandono afetivo, às vezes, do pai, muita gente ferida pela paternidade tóxica, ou pela uma mãe que é extremamente difícil, que também fere, e, consequentemente, também de filhos que ferem os pais. E a gente vê muitas famílias em litígio, muitas famílias brigando, né? Historicamente, a gente vê, por exemplo, as batalhas judiciais que se arrastam. Eu vou citar aqui um exemplo que é público, do caso do comunicador Cid Moreira, do próprio Galvão Bueno, do Zagallo, né? E a gente vê muitas feridas por parte do pai, dos filhos. O próprio saudoso Pelé também, uma filha tentando o reconhecimento da paternidade do pai. Tempos atrás, o Fantástico criou até um quadro onde os filhos queriam só o reconhecimento. Alguns disseram assim: não, eu não estou interessado em herança, em dinheiro, eu só queria ter o seu sobrenome. Chega a ser realmente, a gente vê a luta, né? O anseio por um reconhecimento, uma validação, um abraço, e infelizmente tem faltado. Por isso que essa pauta é tão importante sobre o universo. Eu comparo ao universo. O direito de família é um universo muito amplo, é tanto que um episódio a gente não consegue esgotar todas as vertentes do direito de família. E quais as mudanças estruturais na atuação do público a partir de agora com o escritório? Na realidade, o ADVI significa Advocacia Interativa Humanizada, né? Perfeito. Então, é justiça com humanidade e acolhimento. E quando a gente fala dessa justiça com humanidade e acolhimento, a gente fala em atuar dentro do processo, dando visibilidade a essas situações que causam distorções, a essas situações que causam danos à pessoa. Quando o senhor falou, por exemplo, desse filho que só quer esse reconhecimento dessa paternidade, é porque é algo simbólico, porque ele quer pertencer. É a necessidade de pertencimento, não apenas biológico, muitas vezes pertencimento afetivo. Você imagina, por exemplo, a luta de Moisés, que foi adotado ali por aquela egípcia princesa e tudo mais. Tudo, na verdade, ali foi um processo de Deus, de preservação, né? A gente vê até um ato de justiça divina, porque Moisés é salvo no momento que está acontecendo um infanticídio por toda a nação. Hebreus de 2 anos para baixo estão sendo assassinados brutalmente. E a gente já vê no Moisés querendo entender as suas raízes, a sua identidade, e encontrar a mãe, conhecer o pai, os genitores, e ele teve essa oportunidade. E você vê, depois desse tempo que ele vai realmente descobrir suas verdadeiras origens, a gente vê um ato de justiça divino, porque o faraó não liberava, aí vieram as 9 pragas e a 10ª foi decisiva, porque ali eu vejo também um ato de justiça. Os primogênitos egípcios todos morreram, e assim como começou com um infanticídio lá atrás, os egípcios matando os filhos dos hebreus, então Deus tira ali a vida dos primogênitos egípcios. É uma coisa difícil às vezes a gente processar, mas foi o que de fato aconteceu. Então, eu imagino muita gente como Moisés,
querendo saber suas origens, sua paternidade e tal, buscar esse reconhecimento. Não sei se você já tem um caso no escritório semelhante a esse. Vários casos, e são casos simbólicos, né? E é interessante que quando a gente atua na área do direito das famílias, a gente precisa de um suporte multidisciplinar. Então, por exemplo, eu tenho formação em pedagogia, bispo, e eu fiz disciplinas da psicopedagogia. Psicopedagogia. E a psicopedagogia, ela explica muito dessa dimensão, o reflexo que a família tem no aspecto de pertencimento, de identidade do ser humano. Então, essa minha percepção, eu levei para dentro da formação do Advi como um dos pilares, né? Essa compreensão, esse pertencimento, essa necessidade de acolhimento. Por isso que quando alguém chega em um escritório de direito das famílias, isso acontece muito em nosso escritório, graças a Deus, a pessoa não quer mais sair. Então, ela quer que a gente atue em diversas demandas que não são da nossa área. Então, por exemplo, eu sou civilista, sou uma advogada familiarista, atuo em sucessões, mas, por exemplo, eu não tenho expertise na área de direito direito de trabalho, nem direito previdenciário. Só que os clientes, quando chegam até o nosso escritório, não, doutora, por favor, doutora, porque nós confiamos na senhora, no seu trabalho a gente já sabe que a senhora vai escutar, que a senhora vai nos responder, que a senhora... E aí o que eu tive que fazer para o ano de 2026? Aumentar a nossa estrutura. Profissionais que já estavam sendo treinados dentro do escritório, que passaram por todo aí um processo de formação continuada, constante, estão ainda em formação continuada, eles estão no nosso corpo desde a formação e são advogados agora que estão se pós-graduando, e agora nós teremos o direito do trabalho, o direito previdenciário no escritório. Por quê? Porque estão muito associados à dinâmica do direito das famílias. Então, por exemplo, não raramente, quando a gente pega processos de divórcio, existe um litígio lá na Justiça do Trabalho que envolve uma empregada doméstica, uma babá que estava no seio familiar. Não raramente, quando a gente pega um processo de inventário, a gente tem uma dificuldade com alguém que não consegue se aposentar. Então, agora nós temos a doutora Aniquele Baima Muniz, nós temos o doutor Abel Santana, que estarão lá nas áreas de direito previdenciário, direito do trabalho, e nós temos todo o corpo técnico que também estão lá auxiliando de gerente processual, as estagiárias jurídicas, e tem também a minha atuação, que é aí em famílias, sucessões e no combate à violência doméstica, né? E, bispo, desde sempre a gente já tem a justiça como humanidade. E temos também a chamada advocacia de posicionamento de gênero. E tem muitas pessoas que confundem. Posicionamento de gênero não significa dizer que você vai defender só mulheres e buscar privilégios, não. Significa dizer que você vai atuar de forma atualizada a partir de protocolos, posicionando cada gênero dentro do processo. Por exemplo, existe um pai que sempre cuidou dos filhos, que se dedica, que os filhos moram com ele, e isso já é uma realidade. Então, por exemplo, hoje a guarda compartilhada é a regra. Muitas vezes a genitora quer dificultar que essa regra se cumpra. Entra uma advogada para posicionar esse papel, essa paternidade, essa parentalidade responsável dessa figura paterna e para garantir que a ele seja assegurado os direitos para o exercício dessa paternidade. Que, eventualmente, a genitora tenha que pagar alimentos, uma vez que as crianças residem com o genitor, que seja feita a distribuição das responsabilidades. Então, isso é uma advocacia de posicionamento de gênero. É buscar construir e verificar as realidades a partir de cada caso que chega em nosso escritório, acolhendo
escutando, mas, acima de tudo, atuando de forma técnica e com responsabilidade ética e jurídica. Buscando essa equidade. Equidade. Perfeitamente. Então, se os filhos preferiram ficar com o pai é um pai presente. Às vezes acontece, é raro. A gente sabe que a mãe, ela sempre é aquela que mais consegue cuidar dos filhos e tudo mais, mas existem casos realmente em que o pai faz isso, né? Às vezes a mãe foi uma mãe relapsa, e você tem um pai ali que de fato cuida, um pai presente. Então é justo que se a mãe, tendo um emprego, tendo uma fonte de renda, uma mulher independente, ela possa ajudar, né, investir, já que o pai vai investir em educação, alimentação desses filhos, então é justo. Com certeza. E uma das perguntas porque eu disse assim, façam as perguntas e enviem para o nosso direct que elas serão respondidas ao vivo. E uma das perguntas que fizeram foi o seguinte, doutora Alda, a guarda é compartilhada, mas eu tenho dificuldade para olhar meu filho e pegá-lo na escola. O que eu posso fazer dentro dessa realidade? E acontece muito. Acontece bastante. Primeiro, você deve buscar o seu advogado para que seja cumprido aquilo que está na determinação judicial. E um elemento importante, conforme o bispo Mário Porto falou, na atualidade, bispo, vou trazer um dado recente. A guarda compartilhada, ela é a maioria no Brasil. Processos que são judicializados, a maioria dos processos agora, as sentenças, elas determinam que a guarda compartilhada. Por quê? Porque a guarda compartilhada é regra. Significa dizer que o pai e a mãe, eles irão exercer atribuições e irão ter convívios similares e proporcionais na vida dos seus filhos. E por que isso é importante? Porque evita, inclusive, a prática de alienação parental, bispo. E quando o senhor coloca assim, doutora Alda, tem muitos pais que essa realidade é uma exceção. Não. Hoje deixou de ser uma exceção pais que buscam a justiça para ter o direito de conviver com os seus filhos. Deixou de ser uma exceção e isso é muito positivo. É verdade. Sabe por quê? Porque pai e mãe, eles possuem papéis diferentes na vida dos filhos. Até o embasamento psicológico e o reforço do papel de cada um, os reflexos disso no presente e no futuro, eles são totalmente diferentes. Então, bispo, a partir dessa realidade, esses pais que estão tendo essa dificuldade, o que eles devem fazer? Buscar uma especialista, um especialista, entrar na justiça para ter o seu direito garantido. Isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho. E o melhor, deixou de ser uma exceção. Hoje, cada vez mais, nós temos pais que participam ativamente da rotina dos filhos, que são responsáveis, que têm papéis relevantes. Muitos filhos que, quando existe uma escuta na justiça, decidem ficar com os pais e são atendidos. Mas é claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Infelizmente, a alienação parental acontece muito, né? E os filhos ficam no meio desse fogo cruzado, né? Sofrendo aquela pressão. Mas o ideal já aconteceu, por exemplo, da reconciliação? Inúmeras vezes. E, às vezes, a gente protocola o processo de divórcio, porque no escritório, na nossa primeira escuta, a primeira pergunta é: não tem possibilidade de reconciliação? Por que a senhora faz essa pergunta, doutora Alda? Porque o divórcio é um luto. Verdade. E divórcio não é algo saudável.
Eu estaria mentindo se eu dissesse assim, não, depois que você se divorciar, todos os problemas serão resolvidos, de forma alguma. Ele pode ser saudável se a relação era tóxica. Isso. E a pessoa corria risco. Com certeza. Mas, aí foi libertador. Aí é libertador. Sim. Mas nós temos que analisar cada situação, cada forma, cada caso nas suas nuances, nas suas particularidades. Por quê? Porque o divórcio é um momento em que a pessoa ela vai estar ali se separando de outra que ela conviveu, às vezes, por muito tempo, e os filhos são os maiores impactados em virtude disso. Então, é nesse momento que, infelizmente, alguns pais utilizam os filhos para prejudicar o outro cônjuge. E isso acontece muito dos pais, principalmente homens, estourarem o psicológico dos filhos, dizendo, olha, tua mãe está abandonando a família, abandonou o lar. Ou, às vezes, a própria mãe praticar alienação parental, olha, teu pai abandonou a casa, não vai olhar ele. Olha, teu pai nos deixou por uma outra mulher. Então, esse tipo de prática tem que ser abolida, porque a prioridade deve ser a saúde da criança e do adolescente, a saúde física e emocional. E nesse ponto que o senhor falou, bispo, é interessante destacar que existem situações em que há conciliação, mas aí existe todo o monitoramento. É uma situação de violência doméstica? Será se vale a pena reconciliar? A senhora já sofreu agressões físicas? A senhora já sofreu violência psicológica? A senhora já sofreu agressões verbais? Então, existe todo um mapeamento jurídico responsável para que a gente possa aconselhar da melhor forma o nosso cliente. E, doutora Alda, qual é o principal erro que as famílias cometem ao confundir guarda com convivência? É porque a guarda, por exemplo, a guarda compartilhada, Guarda compartilhada. Significa o quê? A divisão das responsabilidades Um e a busca, priori, outro deixa na isso escola. mesmo, e a priori do tempo de convivência também. Só que muitas pessoas acabam confundindo isso. Então, por exemplo, olha, ficou para o pai ficou para a mãe a guarda unilateral, onde a mãe que vai ali cuidar da criança e também ela vai ter o poder de decisão sobre a vida dessa criança. Em algumas situações, existe aí, os juízes determinam a guarda unilateral. Só que simplesmente o pai abandona a criança. Não convive. Então, não pega a criança conforme a determinação judicial. Ele acha que por ser guarda unilateral, ele não vai ter qualquer responsabilidade com o filho, no que significa conviver com esse filho. Pegar esse filho ali para passar o final de semana, pega esse filho para ficar parte das férias escolares, pega esse filho para viajar nos feriados alternados. Então, simplesmente ele diz, não, a guarda é unilateral, a mãe que se vire com ele e eu que não tenha responsabilidade. Então, guarda é uma coisa totalmente distinta de convivência. Você tem o direito de conviver com seu filho, independentemente da modalidade de guarda. Isso não é apenas um direito, é um dever. É um dever jurídico, moral, social e que agora passou a ser um ato ilícito. Porque se você abandonar seu filho, você ainda pode responder a uma ação por abandono afetivo parental. E seu filho pode ser indenizado por isso. Por isso é que não pode haver essa confusão. E uma das perguntas também, bispo, foi a seguinte. Doutora Alda, por ser guarda unilateral, eu não posso... doutora Alda, por ser guarda unilateral, eu não posso viajar com o meu filho? Claro que pode.
Pode e deve, porque você tem o direito a conviver com esse filho, na forma como foi determinada pelo juiz, inclusive tendo o direito, por exemplo, a ter metade das férias escolares com esse filho. Somente em situações excepcionais, onde existiu alguma situação de prejuízo à saúde física e emocional dessa criança, que não existe essa possibilidade. E agora vamos à situação da pensão alimentícia, né? Que a gente já viu até jogador de futebol sendo preso, né? Devido à pensão alimentícia. Pensão alimentícia e alimentos compensatórios. A pensão alimentícia, bispo, ela é um direito de toda criança, de todo adolescente. Quando uma criança e um adolescente, eles têm necessidades educacionais, de saúde, de lazer, têm necessidades médicas, os pais, eles são responsáveis por prover esses filhos. E essa provisão, ela tem que vir de acordo com a capacidade financeira de cada um. Então, antes existia aquela ideia assim, o homem é o provedor do lar, então só o homem vai pagar. Não, isso não é mais válido dentro do direito das famílias. Cada um tem que contribuir de acordo com a sua capacidade financeira. A esposa tendo renda, então é mais do que justo, né? Não só é mais do que justo, como é necessário e como é o que a lei determina. Se existe uma capacidade financeira dessa mulher, ela deve contribuir sim na despesa dos seus filhos. Por quê? Porque isso é fruto de uma responsabilidade oriunda do chamado poder familiar. Então, assim, pensão alimentícia, qual é a capacidade financeira do pai? Qual é a capacidade financeira da mãe? Cada um vai contribuir de acordo com as suas possibilidades. Aí tem homens, muitas vezes isso acontece, infelizmente, mais com os pais, que são riquíssimos e que querem oferecer alimentos de um salário mínimo para o filho. Mas, em compensação, para outros filhos, que são frutos, às vezes, do casamento que ele está ali vivendo, ele paga, ele tem ali um gasto mensal com esse filho de R$10.000. Mas para o outro, que não é fruto do casamento, ele quer oferecer um salário mínimo. É lógico que isso ofende, inclusive, preceitos constitucionais de igualdade dos filhos. Então, qual é a responsabilidade? Prover os filhos, de acordo com o quê? Com sua capacidade financeira. E hoje, bispo, nem adianta esconder renda, porque hoje tem vários mecanismos de busca, inclusive muitos juízes adotam a teoria da aparência. Tem gente que vive exibindo a vida em rede social, exatamente, andando de lancha, andando de Jaguar, de Lamborghini, mas na hora de pagar a pensão do filho oferece um salário mínimo. Então, pensão alimentícia utiliza esses parâmetros. E os alimentos compensatórios são alimentos para compensar a desvantagem financeira que foi ocasionada por um divórcio. E é interessante que tem muita gente, já me perguntaram o seguinte, fizeram essa pergunta no direct, doutora Alda, homem tem direito a alimentos compensatórios? Tem direito a alimentos compensatórios. Se foi ele que sofreu um impacto financeiro maior com o divórcio, ele tem direito a pedir alimentos, os chamados assim como a mulher. Quando isso acontece, vamos supor, dentro de um relacionamento, um homem ganhe R$70.000 e a mulher ganhe R$4.000. Quando houver o divórcio, vai haver um impacto financeiro relevante para quem ganha R$4.000. Aquela renda ela não será mais conjunta. Ela será agora, olha, você vai ter que viver com os R$4.000. Então, poderá ser fixado alimentos compensatórios para compensar essa desigualdade, esse impacto financeiro por um determinado período de tempo. Doutora Alda, isso é muito relevante, realmente, a gente entender isso. E quando acontece, por exemplo, a questão de sucessão familiar, tem muitas famílias investindo em holdings familiar. O que você orientaria? A holding familiar ou
Na realidade, a depender da situação, hoje muito se fala em hold. Doutora, faça uma holding para mim. Mas às vezes as pessoas não têm nem noção do que é uma hold. Quando a gente fala do direito sucessório, a gente fala daquele direito que aparece após a morte de alguém. E esse alguém deixou bens, e esses bens eles possuem herdeiros, né? Então, o que acontece dentro dessa dinâmica? A depender do seu perfil familiar, pode ser que mais interessante do que uma hold seja você fazer um testamento. Quando muitas vezes a gente utiliza uma holding, por exemplo, quando a gente tem um tronco familiar empresarial. Então, nós temos aí uma família, essa família ela tem uma determinada empresa, e o que acontece? Para operacionalizar de forma protetiva as atividades daquela empresa, a gente abre uma holding. Porque aí tudo dessa empresa, inclusive aqueles bens que serão adquiridos, serão colocados nessa holding. Ou tem pessoas que abrem holds para já colocar ali todo o seu bem, os seus bens serão administrados a partir daquela holding, e aquela holding ela já tem a dinâmica de como é que vai ser a distribuição após o falecimento, por exemplo. Então é mais adequado em famílias que têm uma empresa? A priori, sim, bispo. Ou em famílias que tenham uma empresa, ou em famílias que pretendem adotar um planejamento sucessório. Vamos supor, agora no meu caso, eu sou um profissional liberal do rádio, da televisão, radialista, jornalista, tenho uma casa, né? Casa quitada, casa da família. Então, no eventual falecimento, como é que funcionaria essa... Tá. No eventual falecimento, o senhor tem uma esposa e o senhor tem 2 filhos. Isso. Então, 50% do imóvel seria da sua esposa e os outros 50% seriam divididos entre os seus 2 filhos, a priori. Isso em relação à casa. Agora, vamos supor que tivesse uma empresa, onde o senhor estaria ali dentro da empresa, a sua esposa e os seus 2 filhos, e existisse uma holding com essa finalidade. Então, dentro ali da holding, qual seria a proteção? Seria que a empresa ela continuasse em funcionamento e não fosse dividida, impedindo a atividade empresarial. Então, o que nós poderíamos pensar? Vamos criar uma holding, vamos colocar essa empresa dentro da holding. Sabe por quê? Porque em caso de falecimento aqui de uma dessas pessoas que compõem essa holding, isso não vai impedir o funcionamento da atividade empresarial. Sabe por quê? Porque lá na holding já estarão traçados os planos estratégicos, que serão distribuídas as participações que antes eram do sócio falecido, senhor fulano de tal, elas serão redistribuídas entre os demais sócios que também são herdeiros, de forma a que se mantenham as atividades empresariais. E por que isso é importante? Em famílias onde não existe muita discórdia, muito dissenso, não precisa necessariamente criar uma holding, mas para famílias que já existe aí um risco jurídico maior, a holding é uma boa alternativa de proteção empresarial e, acima de tudo, patrimonial. Então, por exemplo, existem holdings que são pensadas e existe todo um tronco familiar empresarial onde existe ali uma empresa relevante, que é a empresa matriz, e foram entrando os filhos, depois vêm os netos, os bisnetos, e qual é a coluna dorsal dessa holding? Todos têm que casar em regime de separação de bens. Ninguém que seja cônjuge vai poder ter participação na empresa. Quem pode participar da empresa? Apenas netos. Quando alguém falece, as cotas serão redistribuídas entre aquela coluna dorsal que é formada apenas por quem? Pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Isso é uma forma de quê? Proteção do patrimônio empresarial e familiar.
É interessante que a Bíblia, Jesus conta uma parábola clássica, né, do filho pródigo, que o filho caçula exigiu a metade a herança que lhe cabia. Isso provavelmente gerou um problema para ele, porque ele teve que vender parte da fazenda, bens, e, na verdade, juridicamente, para a época, não era uma prática concebível, porque somente após o falecimento do pai. Mesmo assim, esse pai amoroso, bondoso, abriu mão desses bens para dar a parte que lhe cabia, e acontece toda aquela história, né? Então, é interessante que a Bíblia fala sobre direito de família também. Mas, por exemplo, o senhor disse assim que à época não era, mas até hoje também não é concebível. Na realidade, essa situação do filho pródigo, dentro do direito das famílias, é o que nós chamamos de adiantamento à legítima, é o adiantamento da herança. Mas isso não é o pai vivo, a mãe viva ainda, e o filho exigir. Não, mas o filho não tem. Não, o filho não tem respaldo legal. Não existe respaldo legal para exigir do pai adiantamento de herança. Herança e o direito sucessório, ele aparece quando existe a morte de alguém. A herança, o filho só tem o direito de pleitear herança, bens, após a morte do genitor. Durante a vida, não. Durante a vida, tudo isso é interpretado a partir do adiantamento à legítima. Então, por exemplo, o que acontece bastante, bispo? Doutora Alda, eu doei uma casa para o meu filho, assim, assado. Aí, na época da pandemia, aconteceu bastante. Muitos pais foram, infelizmente, a óbito. Aí fomos pegos de surpresa e muitos não deixaram testamento. Só que quando os irmãos chegavam até o escritório para acordar, aí falavam assim, não, mas você recebeu aquela casa do pai. Papai que comprou aquela casa para você. Não, melhor, ele doou para você. E aí, não, mas olha, papai não deixou nada. Não, isso é adiantamento. A legítima. Vai ter que ser descontado do quinhão, vai ter que ser feito o ajuste de quinhões, que nós falamos no direito sucessório. Então, aquela casa que foi doada, agora vai ser descontada do quinhão que esse herdeiro irá receber, como uma forma de equiparar aí os quinhões de forma justa e conforme determina a lei. Por isso que a gente precisa... Então, você aconselha já começar a trabalhar o testamento em vida? Com certeza, bispo. Porque muita gente deixa para depois. Né? Não, mas esse é que é o erro. Existem duas coisas que você tem que trabalhar de forma antecipada. O casamento, 3 coisas. Eu colocaria até 3 coisas. O casamento, o divórcio e a morte. Por quê? Porque o casamento, quando você... O casamento é uma junção. É uma junção de vida, de sentimentos, mas também é uma junção de patrimônio. Então, você precisa, antes de casar, buscar entender quais são os regimes de bens do casamento. É comunhão parcial, é separação convencional, é uma separação obrigatória de bens, porque tudo isso vai refletir, sabe aonde? Após a sua morte. O divórcio, você precisa se organizar, você precisa verificar quais os documentos que são necessários, você precisa pedir alimentos para você, para os seus filhos, você precisa coletar fazer um inventário dos bens da casa. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas são pegas de forma desprevenida e acabam tendo os seus direitos prejudicados. Eu vou só lhe dar um exemplo, várias situações. Afinal, determinada situação jurídica, fulana chega no escritório, doutora, fui intimada, véspera de Natal, o homem tinha entrado com 7 ações, tomar os filhos, impedir que ela entrasse na empresa, simulando uma série de situações jurídicas, 7 ações. E aí eu disse, mas a senhora não percebeu nada? Percebi, doutora.
mas rejeitei os sinais. E o homem já estava praticamente com uma outra família, já estava promovendo a dilapidação do patrimônio, e essa mulher ainda estava ali tentando verificar, tentando ali ver se de alguma forma salvava o casamento. Então, assim, isso você tem que planejar. E a morte? A morte você tem que planejar, e muitas pessoas antes da pandemia diziam assim, isso dá azar. Não. E você vai... Isso não tem nada a ver com superstição. Não. E você vai impedir problemas futuros. Então, eu vou dar um exemplo. Durante a pandemia, várias pessoas que outrora estiveram no escritório, que vieram a óbito e que fizeram os seus testamentos, elas deixaram aquelas pessoas que não são seus herdeiros, não são seus filhos, não é sua esposa, às vezes, elas deixaram amparadas. Então, por exemplo, uma pessoa que é ali do seu convívio familiar. Às vezes a gente tem alguém que trabalha com a gente há muito tempo. Trabalha na nossa casa há 20 anos, já é alguém da nossa família. E a gente, depois que você morrer, você sabe que aquela pessoa vai ficar desassistida. E essas pessoas muitas vezes cuidam de você na velhice. Estão ali, passeiam, levam. Isso acontece bastante. E o que as pessoas devem fazer? Um testamento. Elas podem dispor de até 50% dos seus bens para quem elas quiserem. Então, atenção, pessoal, você que nos assiste hoje, nosso episódio hoje é sobre direito de família. Então, o testamento é feito em vida. Testamento é feito em vida e será divulgado, será aberto após a morte. Após a morte. E esse testamento, de preferência, você deve fazê-lo em cartório, com a orientação de um profissional, e você pode ali doar. Se você tiver filhos, tiver esposa, a lei determina que você só pode doar 50% do seu patrimônio. Se você não tiver ninguém, você pode doar tudo para quem você quiser. Então, muitas pessoas que têm, pessoas que não são ali do seu ciclo familiar, assim, ali na condição de herdeiros legítimos ou necessários, que a lei determina que são ali os filhos, os cônjuges, o companheiro, você pode fazer um testamento dizendo: eu quero que após a minha morte, fulana fique com 25% referente a esse bem, do valor para que ela possa se manter. Eu quero deixar tal valor para o meu neto. Eu quero deixar tal casa para o meu neto. Eu quero deixar tal casa para aquela sobrinha que cuidou de mim na velhice. Isso pode ser feito através do testamento e é importante. Por quê? Porque você vai deixar em segurança as pessoas que você ama e que estão ali diariamente com você. E, além disso, você vai ter a garantia de que aquilo que você está desejando será cumprido após a sua morte. Porque tem muita gente que diz assim: eu gostaria que fosse dessa forma, mas não faz o testamento. Aí não tem como garantir, porque os herdeiros, geralmente, bispo, infelizmente, direito das sucessões, aí começa uma briga, começam a se ofender, e aí agrava ainda mais a situação. Verdade. Como pastor, já testemunhei situações constrangedoras até no velório. Eu tive que falar firmemente: o pai de vocês está aqui, isso não é hora de discutir, isso tem que ter respeito. Mas os filhos já estavam brigando pelos bens no velório, né? Então é muito triste isso. Então é ideal fazer tudo em vida, né? No meu caso, como é que ficaria equânime? Esposa e 2 filhos. Isso. Por exemplo, equânime, a partir do que... O que eu posso doar, Alda? Vamos supor. Como o senhor é casado, deve ser, eu imagino que seja em regime de comunhão parcial de bens, parcial de bens, exatamente. Então, vamos lá para o patrimônio de vocês. Então, atualmente, o patrimônio, 50% é seu e 50% é da pastora Milka. Certo. Então, cada um de vocês pode doar 25% do patrimônio.
Por que 25%? Porque é aquilo que vai respeitar a legítima dentro da realidade de vocês, já que cada um, tecnicamente, legalmente, cada um tem 50% do imóvel. E esses 25% vocês podem dispor para quem quiser. Dos filhos, por exemplo, ou podem dispor para uma pessoa, outra pessoa que vocês desejem aí contemplar dentro do testamento de vocês sem problema algum. O que acontece muitas vezes também é a questão do testador, ele deixar em vida ele dispõe, por exemplo, para o seu cônjuge da parte que ele pode doar do apartamento. Então, se eu tenho 50% do apartamento, eu tenho 25% porque 25% pertence a ela. Então, eu vou doar os outros 25% que eu posso doar, eu vou doar para ela. Porque após a minha morte, eu vou garantir que ela tenha um percentual maior, vez que ela já está em uma determinada idade e eu preciso ampará-la melhor nesse sentido em caso de falecimento. Perfeito. Então, essas questões precisam ser pensadas e colocadas no papel. E assim, independente do perfil familiar, porque você vai ter uma segurança jurídica de que a sua vontade irá prevalecer. Então, tem a questão também, por exemplo, olha, é o seguinte, o imóvel vai ficar, vamos supor, em caso de divórcio. Olha, o imóvel vai ficar para as crianças, mas fica em usufruto de fulana ou de fulano. Isso significa o quê? Que o imóvel é dos filhos, mas que o pai ou a mãe poderão residir até quando quiserem naquele imóvel. Perfeitamente, entendido. Para a gente finalizar, vamos falar sobre o combate à violência doméstica familiar. Tem sido uma das pautas contundentes que você tem defendido, principalmente como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa e também somando forças como embaixadora aí todas, né, da campanha Justiça por Elas. Justiça por Elas. Na realidade, são vertentes, né? Pela comissão, a gente trabalha também o combate à violência no âmbito das organizações religiosas, também tendo o braço da campanha Justiça por Elas, e trabalhamos através da comissão do Instituto Brasileiro de Direito de Famílias no Maranhão, na condição de presidente da Comissão de Protocolo de Gênero. E o combate ao feminicídio ele é muito intenso, bispo, porque ele tem que ser diário, ele tem que ser incisivo e ele não pode jamais ser cansativo no sentido de nós simplesmente deixarmos passar as inúmeras notícias que todos os dias nós escutamos de que mulheres estão tendo as vidas ceifadas. E é por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dialogar, de dar uma entrevista, ou de discursar, ou de ministrar cursos sobre o tema feminicídio, eu faço questão de dizer que essa pauta ela perpassa o âmbito dos 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário, mas sabe qual é o elemento que une todos eles? A sociedade. Sabe qual é a célula fundamental nesse combate? Você, cidadão. Independentemente do gênero, homem ou mulher. Porque quando você denuncia ou quando você consegue acolher uma mulher para conscientizá-la de que ela precisa denunciar, você está combatendo o feminicídio. E no Maranhão e no Brasil, nós estamos tendo um controle, mas eu diria ao senhor que hoje nós temos assim uma subnotificação. Sim. O que é essa subnotificação, Alda? Muitas mulheres têm dificuldades em denunciar. No interior, tem dificuldades a denunciar por, às vezes, uma ausência de delegacias ou uma ausência de uma proteção efetiva estatal, uma proteção mais pontual. Sim. Porque em vários relatos aí que passam nos jornais, o homem está de tornozeleira eletrônica, ele vai, persegue a mulher e mata. Infelizmente. Por quê?
Porque, às vezes, naquela cidade não tem uma patrulha Maria da Penha, a mulher não tem aquele suporte. Em outras situações, a mulher tem medo de denunciar, porque, de certa forma, ela vai expor a sua vida, vai expor a sua imagem, vai expor a sua intimidade. Isso acontece muito, a depender, inclusive, de mulheres que, nossa, vivem aí dentro de uma realidade financeira boa, mas não querem denunciar para não se expor. E aí elas se submetem a ciclos de violência que são verdadeiras torturas psicológicas. Então, qual é para essas mulheres, independente da capacidade financeira ou da classe social, qual é o meu recado? O feminicídio, ele nasce desde o namoro. A primeira célula dele, às vezes, acontece no namoro, no controle excessivo, no isolamento social, no isolamento, no ciúme patológico, no narcisismo que às vezes silencia a mulher e ela não é capaz de sair dessa realidade para tentar manter uma postura social. O feminicídio, ele inicia aí. Vai dando sinais o tempo todo. A vida no namoro vai dando sinais. Vai dando sinais. No primeiro empurrão, na primeira agressão verbal, já tem que acender o alerta. E detalhe, sou operadora do direito, atuo há mais de 15 anos em famílias e sucessões, e o casamento, ele só vai mudar alguém para uma perspectiva melhor se essa pessoa estiver imbuída do melhor propósito e tiver Deus como operador e seu mantenedor. Isso eu falo com muita tranquilidade, enquanto cientista, enquanto jurista, enquanto operadora do direito, enquanto professora do curso de graduação e pós-graduação em direito. Por quê? Casamento não muda ninguém. Às vezes as pessoas criam uma expectativa de que antes elas eram agredidas, que elas não serão mais agredidas. Não. Como se um casamento fosse uma mágica, né? E não é. E muita gente casa pensando que após o casamento serão felizes. Isso é um erro. As pessoas devem casar com alguém que já faz feliz. Então, no namoro já há uma felicidade, já há uma troca, um respeito mútuo, uma consideração, cavalheirismo. Tudo isso é muito importante. E eu sempre oriento os jovens dizendo o seguinte: olha, um bom filho, uma boa filha tem uma grande probabilidade de ser um bom marido, uma boa esposa. Se na família, se o filho agride a mãe, maltrata a mãe, os pais, né, não vai ser um bom marido, não vai ser uma boa esposa. São muito reflexos dessa realidade social. E eu costumo dizer, a sociedade hoje ela está muito doente, porque a família também está doente. E a gente precisa atuar a partir dessas perspectivas. Doutora Alda, significa que eu tive uma péssima família. Será se eu vou reproduzir necessariamente esse padrão? Se você não buscar uma ajuda psicológica, se você não buscar profissionais que possam te ajudar nesse sentido, vai sim. Porque muitas vezes, bispo, as pessoas chegam até o meu escritório vindo com relações abusivas, de relações de violência, e quando você busca um apoio profissional, essas famílias são restauradas, essas famílias são resgatadas. Então, realmente, a gente precisa cuidar mais da família em nossa sociedade. Olha, o tempo voou, você vê como o direito de família, eu falei, é um universo muito amplo, nós vamos ter outros episódios para a gente estar aqui no Papo de Especialista, descortinando muitas áreas, muitas vertentes, mas foi hoje muito pontual falar sobre sucessões, sobre patrimônio, sobre pensão alimentícia, falar sobre alienação parental e falar sobre violência doméstica. Eu aproveito, a doutora Alda já confirmou presença. Eu tive a honra de receber o convite do Dom Pastana, que é o arcebispo de São Luís, e a igreja evangélica, mas a igreja católica, está se unindo nesse mês de janeiro no combate ao feminicídio, uma campanha que vai se chamar Fé contra o Feminicídio. Então, no dia 25 de janeiro, no último domingo desse mês, às 19 horas, a doutora Alda Baima
o doutor Eliezer vai estar com a gente e muitas autoridades do universo jurídico, da Patrulha Maria da Penha, da Delegacia da Mulher, da Casa da Mulher Brasileira, e vários juristas estarão presentes, autoridades eclesiásticas, católicos e evangélicos unidos para trazer esta mensagem, a igreja se posicionando, isso é muito importante, a igreja cristã, católica, evangélica, se posicionando contra esse crime hediondo e covarde que é o feminicídio. Então, você é nosso convidado para estar com a gente, anote a data 25 de janeiro, 19 horas, Comunidade de Vida, Olho d'Água. Você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Aldo, por aceitar esse convite. Bispo, para a eu gente que fortalecer agradeço. essa bandeira. E não poderia deixar de estar em outro espaço, lançando o meu podcast Papo de Especialista, um pedido muito antigo dos meus alunos, dos meus clientes. E agora vocês poderão tirar as suas dúvidas. Bispo, Verdade. muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E a meta é um podcast por mês, mas ela vai tentar fazer mais. E vai vir outras campanhas aí, está chegando o Dia Internacional da Mulher, então vai ter muitas convidadas aqui participando do Papo de Especialista. Para mim foi uma honra abrir o Papo de Especialista desse ano com essa competentíssima doutora Alda Fernanda Baiman. Um beijo para você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar para conhecer mais sobre o direito de família. Um grande abraço e até mais.